Olá, vamos à nossa aula de filosofia, nosso módulo 19. Nosso tema aí já está aparecendo, razão e fé. Nosso primeiro tópico diz assim: intermináveis discursos ao longo da história. Fé e razão até hoje causa aí uma grande controvérsia. Será que fé e razão podem andar juntas, separadas? A razão tem que ser distinta da fé? Como é que se pode trabalhar essas duas vertentes? Então, ao longo da história, a humanidade vem trabalhando isso, alguns de forma sabiamente, outros de forma separadamente. Alguns até afirmam categoricamente, por escritos, por obras, comprovando que fé e razão são coisas que não andam juntas. Outros, por outro lado, já também comprovam aí que é possível sim trabalhar as duas de forma unidas, como se fossem um casamento, tá? Nosso próximo tópico aí é a era cristã. Ela foi o ponto de partida para tais discussões. Logo após quando Jesus Cristo subiu aos céus, podemos assim dizer, o cristianismo começou a se expandir ali na sociedade romana, e os apóstolos tiveram, né, essa preocupação de levar avante a missão ao qual eles foram confiados. Então, essas discussões elas começaram a ficar mais acentuadas nessa formação do cristianismo, tá? Devemos também entender que a fé ela não é uma categoria exclusiva da cristandade, tá certo? Na Grécia, lá os filósofos, eles, de forma muito assim esforçada, tentaram separar os conteúdos da fé, esboçados, né, nas narrativas mitológicas, e os da razão. Então, a gente sabe que antes de surgir a filosofia na Grécia, nós temos a mitologia. Então, isso causou muito problema, né, razão e fé, em expor aí essa ideia de explicar algo que os incomodava, tá? Temos que levar em consideração as suas distinções, né? Fé e razão, querendo ou não, são ramos distintos. Cada uma tem a sua forma de abordagem, mas nem por isso impossibilita que elas podem ser usadas juntas em um dado momento. Dependendo da sua abordagem, dependendo de que contexto elas serão utilizadas, tá? E há essa preocupação, né, tanto de religiosos quanto de filósofos, em definir uma forma de utilizá-las. E aqui um dos filósofos que eu posso colocar como exemplo foi o Kant. Ele provou isso quando condenou a metafísica, né, e algumas ciências dogmáticas. Ele tentou harmonizar as suas diferenças, tá? Valorizando assim a razão e a fé. Por fim, nós temos aí as tentativas de harmonizar fé e razão. As necessidades mais profundas do ser humano, nessa tentativa de harmonizar aquilo que eles ansiavam, aquilo que eles almejavam, a questão do pragmatismo, tá? A questão do transcendente. Então, a fé e a razão, muitas das vezes, acabaram sendo a forma de resolver tudo isso. Só que hoje em dia essa relação ainda se depara com estranhamentos, né, na tentativa de reconciliação, e em virtude de sua insubordinação, tá? De muitas vezes radical, mas é possível que elas possam trabalhar juntas, ok? Vamos para o nosso próximo tema, nosso próximo slide. Muito bem, nesse próximo slide nós temos aí o conflito entre fé e razão, que muitas das vezes é muito evidente isso, e de certa forma até uma coisa corriqueira de acontecer no dia a dia, tá? Certo? A influência da cultura helenística. Quando o Alexandre o Grande começou a se expandir, começou a ampliar seus domínios e absorver a cultura helenística, o que foi a cultura helenística? Foi a difusão, né, das culturas orientais com a cultura ocidental. Então, os gregos eles ampliaram seu domínio, né, e influenciaram significativamente os judeus. É possível que o interesse pela filosofia grega tenha surgido em virtude de sua preocupação com questões de profundas à humanidade, tá? Só que essas ideias, muitas das vezes, elas contrariaram as ideias do judaísmo, e, consequentemente, os judeus ortodoxos, os mais radicais,
passaram a rejeitar qualquer filosofia vinda, né, do paganismo. Eles até muitas das vezes chegaram a lamentar o fato de que a Bíblia tivesse sido traduzida para o grego, tá? E nós temos aí os caraítas. Quem eram os caraítas? Os caraítas era uma ramificação, né, do judaísmo que defendia unicamente a autoridade das escrituras hebraicas como fonte de revelação divina, tá? Eles se revoltaram contra a filosofia, idealizando um movimento de retorno à Bíblia e levando os rabinos e os filósofos a aperfeiçoarem sua metodologia nas distintas argumentações, tá? Então eles negligenciavam, anulavam essa, digamos, essa dita razão, essa dita fé oriunda, né, do paganismo, da questão ortodoxa, enfim, tá? Nosso próximo tópico aí, temos aí os desafios do cristianismo nos primeiros séculos. O apóstolo Paulo, que foi um dos cristãos aí mais estudados aí, um dos mais importantes do cristianismo, ele foi um dos primeiros a enfrentar os desafios que havia entre razão e a fé. Paulo viajou muito para a Grécia, né? Então ele, ao expor suas ideias, muitas das vezes ele era tido como um perturbador e muitas das vezes os gregos não aceitaram as suas convicções, suas ideias, e sua pregação consequentemente resultou em poucos convertidos, tá? Ele pregava para os gentios e chegou até a atacar determinados argumentos da filosofia, explicando que se tratava de um conhecimento incapaz de conter a fé ou levar a Cristo. Temos aí Agostinho, a certeza da razão, né? Agostinho, no primeiro milênio, né, da cristandade, ele foi um dos maiores destaques como filósofo e teólogo. Por meio da certeza da fé, ele tentou restaurar a certeza da razão. Então é o primeiro a defender essa possível união entre fé e razão. Temos a patrística e a escolástica, que é formada pelos padres, né? A descrença entre o paganismo e a defesa de uma nova religião. A escolástica, pensamento cristão da Idade Média baseado na tentativa de conciliação entre o ideal de racionalidade. E temos aí, por fim, a fé e a razão. Queridos, a fé e a razão, ela vem de um ser supremo. Todo conhecimento vem de Deus, certo? Então, deveríamos começar a pensar nessa possibilidade de conciliação entre ambas. Essa é a nossa aula de hoje. Até a nossa próxima aula. Um abraço a todos.